Olá, amado irmão, amada irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo, a graça, a unção do Espírito Santo, que alegria, seja muito bem-vindo mais um dia. Este é o nosso desafio da Bíblia. Que bom que você está aqui conosco. Se inscreva se você ainda não está no canal, deixe o like no final do vídeo, deixe também aqui um comentário, faça sua partilha, diga o que você está achando e também daquilo que nós vamos ler, meditar e rezar. E também compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Vamos desafiar outras pessoas para fazermos esse desafio da Bíblia, de lermos diariamente. Já estamos no capítulo 18 do Evangelho de São João e já estamos perto de finalizá-lo. Hoje nós iremos meditar o capítulo 18, do versículo 22 ao 24. Por isso nós estamos unidos e reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que tudo aquilo que fizermos comece e termine em vós. Nada para nós, Senhor, tudo para Ti, agora e para todos sempre. Amém. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 18, versículo do 22 ao 24, que diz assim: a estas palavras, um dos guardas presentes deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que responde ao sumo sacerdote? Replicou Jesus: se falei mal, prova-me. Mas se falei bem, por que me bates? Anás enviou preso ao sumo sacerdote Caifás. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, nós estamos diante do interrogatório, nós estamos diante da fala de Jesus diante do Sinédrio. Jesus estava sendo julgado ali. Aquelas pessoas e os líderes religiosos da época queriam entender quem de fato era Jesus, mas eles não estavam preocupados em somente entender quem era Jesus, porque isso eles já sabiam, mas eles não quiseram acreditar. E eles procuravam um meio de matar Jesus, pois preso ele já estava. E veja que foram os líderes religiosos da época. Como é difícil alguém que tem já um tempo de caminhada, alguém que é formado, alguém que já tem conceitos formados sobre determinados assuntos, e no que diz respeito aqui à fé, como é difícil ela dobrar-se diante de alguma coisa que ela está errada e que ela precisa reconhecer que está errada. Então, a gente vê situações até nos dias de hoje. Quantas pessoas intelectuais, quando se confronta com a verdade, e muitas vezes por pessoas simples, ela não aceita. Mas a palavra vai dizer em 1 Coríntios que Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Olha que Jesus aqui não era fraco, Jesus era Deus, né? Mas aqui tinha pessoas que se achavam superiores a Jesus, humanamente falando. Isso porque eles não acreditaram que Jesus era o Messias, o enviado da parte do Pai. E Jesus está aqui no diálogo. Se você não viu o vídeo passado, veja, pois é uma sequência. Neste diálogo, hoje, no versículo 22, vai dizer: a estas palavras, um dos guardas presentes deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que responde o sumo sacerdote? O sumo sacerdote era alguém, uma autoridade máxima da época. Ele tinha poder de julgar as causas do povo. E Jesus estava ali sendo interrogado. Jesus respondeu a eles a pergunta que ele queria responder, que ele queria encontrar resposta. Mas aquele guarda que estava ali viu que aquela resposta não foi uma resposta boa para se dar aquele líder religioso da época. E ele se aproxima de Jesus e dá uma bofetada em Jesus. E aqui começa o espancamento. E aqui começa os maltratos, para dizer que o mundo que não aceita Jesus como mestre, como Senhor, como Salvador, só quer escarnecer, só quer profanar, só quer desestimular, por assim dizer, também outras pessoas a fazer as coisas que fazem, e fazendo isso, estão negando a fé. Então veja, uma pessoa que esbofeteou Jesus. Dá para você imaginar isso? De que maneira hoje nós esbofeteamos Jesus? Cada vez que a gente nega a fé, cada vez que a gente dá contra-testemunho, cada vez que a gente deixa de fazer o bem, pois a palavra também vai dizer isso: aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca.
E todo pecado existe uma consequência, pois em Romanos vai dizer: o salário do pecado é a morte. Alguém esbofeteou Jesus. Quantas vezes nós e também vemos Jesus ser esbofeteados de diversas formas? Quantas vezes, por exemplo, na Santa Missa, na Eucaristia, nós esbofeteamos Jesus sem participar bem daquele sacramento, daquela missa que está sendo celebrada? Se encontra pessoas que ficam mais conversando, se encontra pessoas que ficam mais preocupadas com o assunto do dia do que com aquilo que está acontecendo no altar. Quando se comunga mal, pois se comunga colocando Jesus em seus lábios, já sai dali conversando, falando, não se recolhe, não faz ação de graça. Tudo isso é sofrimento para Jesus. Tudo isso são formas de que hoje Jesus ser esbofeteado. A gente vê, por exemplo, países onde cristãos são perseguidos, onde a Bíblia não é permitido fazer a leitura dela, Então, tudo isso são formas que a gente vê no contexto de hoje, Jesus sendo espancado, pois Jesus é uma pessoa atuante no meio do seu povo. E ele diz ainda, Jesus vai responder: se falei mal, por quê? Se falei mal, prova-me, mas se falei bem, por que me bates? E aqui Jesus traz uma palavra acertada para aquele guarda que o esbofeteou e também para aqueles que estavam ali. Ora, se eu estou falando mal, se eu estou dizendo alguma coisa que não convém, me mostre onde. Nós vivemos num mundo, num contexto social, onde o certo virou errado e o errado virou certo. Onde na sociedade brasileira e no mundo inteiro ficam querendo empurrar goela abaixo tantas pautas minoritárias para nós brasileiros. Não que as pautas minoritárias não sejam importantes, escuta o que eu estou lhe dizendo, não que elas não sejam importantes, mas quando elas querem sobressair em cima de outras, aí se torna um totalitarismo, se torna alguém querer impor a sua talvez verdade a um povo que tem aquilo que não convém. Por exemplo, dia 7 de setembro passou agora, e eu moro aqui em Juazeiro do Norte, e eu fui ver os desfiles, e também gravei o desfile, e está aí no canal o desfile do 7 de setembro aqui em Juazeiro do Norte. Foi trazida uma pauta, que era a respeito do racismo contra a pessoa negra, e o sincretismo religioso com relação ao candomblé, macumba, terreiro de umbanda, essas coisas. Mas eu fiquei admirado e também sem entender o porquê que todas as escolas trouxeram a mesma pauta. Como se o brasileiro e o Brasil se resumisse só aquilo ali. Você está me entendendo? Nada contra. Se existe uma pessoa que não tem besteira com nada nem com ninguém, essa pessoa sou eu. Certo? Se quer trazer a pauta, traga a pauta. Vamos mostrar à sociedade as reivindicações, chamar a atenção da sociedade. Mas pensa comigo, todas as escolas, o mesmo assunto, a mesma pauta? Será que não tem outras tantas situações que movem a nossa nação brasileira, que precisa ser também chamada a atenção? Então você está entendendo o que eu quero dizer? É para levantar a pauta, é para lutar contra todo e qualquer racismo, todo e qualquer preconceito, com certeza. Mas você está entendendo o que eu quero dizer? Quando você traz uma só e tenta empurrar na sociedade, como se resumisse só aquilo uma sociedade. E não é. Então, Jesus vai dizer: se falei mal, me mostre onde. Mas se falei bem, por que você me bate? A verdade, ela continua sendo verdade, por mais que as pessoas não aceitem ela como verdade, aceitem como mentira. A mentira vai continuar sendo mentira, mesmo que queiram empurrar ela como que sendo uma verdade. Nunca vai ser uma verdade, sempre vai ser uma mentira. E a verdade sempre vai ser verdade, por mais que não queira aceitar. Foi isso que aconteceu com Jesus. Caminho, verdade e vida. Não aceitaram, mas nem por isso ele deixou de ser. Façamos a nossa meditação interior. Reze comigo. Senhor Jesus, dá-me a graça de viver bem em sociedade, com os irmãos, com a família, no trabalho. Senhor Jesus, dá-me a graça
de dar testemunho do teu grande e imenso amor. Dá-me a graça de viver apegado à verdade e expulsar da minha mente, da minha alma, do meu coração, da minha vida, toda mentira, que eu possa estar enxergando e escutando e podendo discernir a verdade quando ela é dita. E a mentira também quando ela é dita, quando ela é mostrada. Senhor Jesus, dá-me a graça de viver a autenticidade e a radicalidade do Evangelho. Dá-me a graça de ser uma testemunha fiel do Teu amor. Dá-me a graça de ser aquilo que Tu quer que eu seja. Continue a sua oração, meu irmão, minha irmã. Deus lhe abençoe e até amanhã.